Bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Alegra o teu coração, coloca o teu coração na presença de Deus nessa manhã. Coloca o teu coração na presença de Deus nessa manhã. Vai me falando, vai escrevendo aí da onde você veio. Escreve a sua cidade, da onde você veio. Que a gente possa hoje estar aqui juntas de tantos lugares, unidas numa só voz, entre uma mão e outra, as mãos de Deus. Então escreve aí qual é a sua cidade, da onde você veio, vai escrevendo aí, deixa eu saber da onde você veio. Vai colocando o teu coração aqui na presença de Deus nessa manhã. Que você coloque o teu coração na presença de Deus nessa manhã. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fui convidado à mesa. Você foi convidado. Larguei minhas defesas e vim reconhecer. Não merecia estar aqui. Sabe quem te convidou para esse lugar hoje? Comigo trouxe amigos, Jesus. felizes ou feridos. Gente que escutou esse chamado e aceitou. Pode chamar mais um amigo para vir? E é tão bom saber. Manda esse que há aviãozinho. lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Venham todos os cansados. Venham Tá cansada? sobrecarregados. Sobrecarregada? Há lugar na casa. Há lugar na casa. Venham todos os feridos. Venham todos os perdidos. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Há um lugar para você hoje. Chama os seus amigos para essa mesa do Senhor. Coroa nossa alma. O Verbo nos amou. Da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Obrigada, Jesus. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Há lugar na casa. Há lugar na casa para você que está cansado, para você que está ferido. Há lugar na casa, há lugar nessa mesa do Senhor. Que nós corremos tanto nessa vida para que a gente sinta que a gente tem um lugar. Nos ensinaram tantas vezes que é como dança da cadeira. Quando um senta, você perde lugar. A gente aprendeu desde pequeno, né? Na brincadeira de esconde-esconde, a guardar caixão, senão você ia perder lugar. Quantos de nós temos tanto medo de perder o nosso lugar? Eu quero dizer para você que na mesa do Senhor há um lugar que é só seu. No plano do Senhor há um lugar que é só seu, que Ele te chama pelo nome. Que Ele te chama pelo nome. E quando você não vem, o teu lugar fica vazio. No seu lugar é seu. E Ele está falando, vem. Vem você que está cansado. Vem você que está sobrecarregado. Tem lugar para você. Há lugar na casa. Vem você que está ferido. Vem você que aconteceram tantas coisas e se sente indigno. Ele está dizendo, entra na minha casa. É pela graça do Senhor. O ticket
para entrar na mesa do Senhor se chama Jesus Cristo. Se você tem a credencial dele, não é sobre você. Você coloca. E é sobre onde, porque você está com a credencial dele, você pode entrar. Ele te deu isso. É através dele. Então, hoje senta nessa cadeira. Aonde quer que você esteja, na cozinha, no carro, na cama, chegando no trabalho, no banheiro. Eu queria pedir para que você sentasse agora. 1 minuto, 30 segundos. E que você possa dizer: cheguei, Jesus. Cheguei, Jesus. Obrigada. Porque há um lugar para mim. Há um lugar para mim. Há um lugar para mim que eu não preciso performar. Há um lugar para mim que eu não preciso explicar. Há um lugar para mim que não é sobre merecer. Há um lugar, obrigado, Senhor, que tem o meu nome. Sou eu mesmo. Há um lugar para mim. Senta nessa cadeira e deixa que toda a tua correria, toda a sua necessidade de ter um lugar agora seja inundado pela verdade de que o melhor lugar e o lugar mais raro, caro do mundo, que é a mesa do Senhor, tem um lugar com o teu nome. Você é bem-vindo aqui. Você é bem-vindo aqui. Lide, que alegria. Seja bem-vinda. Eu quero pedir para que você que chegou agora, você mande rapidex, um aviãozinho. Rapidex, um aviãozinho, para mais 3, 5, 10 pessoas. Rapidex, que vai começar a palavra de hoje, que é sobre condições ou convicções. Condições ou convicções é um capítulo do meu livro Identidade. Eu falo que é o capítulo que é a virada de chave, né, desse livro e da nossa vida, né? E hoje de manhã Deus me trouxe muito forte essa palavra. Então, eu quero muito que você possa chamar as pessoas, né? Chamar as pessoas. Se você tem um grupo, bota lá o link. Você vai pôr aqui no aviãozinho, põe copiar link, leva lá no grupo e fala: tá ao vivo agora, corre. É pra você. Há lugar na mesa. Há lugar na mesa. Deus tá chamando o seu nome. Vocês sabem, meninas, que quando eu tava lá no Brunet e ele começou a homenagem pra mim, eu estava no banheiro. Eu tava no banheiro. Com tudo minhas coisas. E aí começaram a gritar: Fernanda, Fernanda, Fernanda. E eu falei: vou sem lavar a mão. Estão te chamando lá na frente. Eu falei: mas vou sem lavar a mão mesmo. Vai logo. E eu entrei lá, né, naquele anfiteatro enorme, e o Brunet até brincou assim, né, ainda bem que você tava fazendo número 1. Foi rápido, deu pra voltar rápido. Deus tá te chamando pelo nome, se apresente. Eu tô aqui, Senhor, eu tô aqui, Senhor. Ele tem algo pra trazer pro meu e pro seu coração. Então, envie agora esse aviãozinho e que a gente possa começar essa quarta-feira com esse pão quentinho que Jesus trouxe hoje. Eis-me aqui, Senhor. Mateus 2, 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele te dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus.
Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e de joelho me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele o adore. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Então aqui eu quero falar algo importante, né? Jesus ele vai para o deserto. E aqui a palavra diz que o Espírito o conduziu para o deserto, tá? Então ele vai para o deserto e nesse momento ele é tentado. Ele é tentado pelo diabo. Jesus já conhecia, ele era Deus, ele já conhecia como o diabo tratava. Mas ali ele experimenta, porque ele também, nesse momento, na terra, ele está como homem, 100% homem, 100% Deus. Então ele vai experimentar isso. E ele ensina algo poderosíssimo para nós aqui, de como Satanás trabalha. Muitas vezes nós estamos em desertos na nossa vida. E os desertos, eles nos trazem algo precioso. Algo precioso. Porque tudo no deserto aumenta. O deserto aumenta a nossa voz. Por que tantas pessoas na pandemia se divorciaram, tantas pessoas na pandemia ficaram doentes, tantas pessoas não conseguiam ficar com elas mesmas? Eu percebi muito isso nos meus pacientes, né? Aqueles que eram pacientes de terapia, né? Há muito tempo, eles já tinham uma imunidade para passar por aquilo. Eles, claro, foram afetados, mas eles tinham uma resistência maior interna psicológica. Os novos sofreram muito mais, porque não estavam treinados para isso. Momentos de deserto aumentam aquilo que já está dentro de nós. Então, a primeira coisa que nós podemos viver no nosso deserto, e aqui eu vou te dizer, a primeira coisa que nós podemos viver no nosso deserto é sobre as nossas condições para que a gente performe. Né? Como aqui a gente vai ver, Satanás traz condições. Se você é o filho de Deus, faça isso. Muitas vezes na nossa vida nós somos movidos por condições. E nos desertos, mais ainda. Você começa a condicionar quem você é, aquilo que você faz. E você começa a buscar performar. A primeira coisa que o mundo ele traz é para que você faça coisas materiais. Transforme pedra em pão. Jesus podia fazer isso ou não? Podia. Mas qual é a cilada que ele não cai? Aqui ele está dizendo, se você é filho de Deus, faça isso. Todas as vezes que nós precisamos fazer para provar quem somos, nós viramos prisioneiros do fazer. Por isso hoje nós vivemos burnouts. Por isso hoje nós estamos num tempo de adoecimento, uma geração exausta, aonde ela precisa o tempo inteiro performar e fazer para provar que eu sou boa, que eu sou inteligente, que eu sou reconhecida. Por isso nós estamos ali o tempo inteiro precisando e buscando performances materiais. Performances materiais. O que eu sei fazer. O que eu sei fazer. Tanto que quando perguntam para as crianças, né, o que você quer ser quando crescer, ela fala sobre o que ela vai fazer. Psicólogo, médico, dentista, a ocupação dela. Como se você fosse algo por aquilo que você faz.
Nós vivemos numa sociedade da cosmovisão do progresso. Quando você faz, então você se torna. E aí você precisa correr uma vida para provar para o mundo que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo. Eu lembro que eu atendi uma moça há muito tempo atrás, que ela dizia assim: porque eu sou inteligente, eu precisei fazer medicina. Porque eu sou inteligente, eu precisei passar na melhor universidade. Porque eu sou inteligente, eu fiz a residência mais difícil. Porque eu sou inteligente, eu precisei entrar na equipe mais concorrida, do hospital mais concorrido. E ela dizia isso num sofrimento muito grande. E ela dizia exatamente assim como eu tô te falando, mas eu comecei a ouvir assim, ó: pra eu ser inteligente, eu preciso passar em medicina. Pra eu ser inteligente, eu preciso. Ela dizia por quê? Mas se ela tivesse assumido isso como a realidade dela, ela não estaria numa gangorra de agora eu sou inteligente, agora eu não sou mais. Agora eu tenho, agora eu não sou mais. Quantas vezes você, a hora que você super performa e aí você cuida de tudo na sua casa, você acha que você é uma ótima mãe. No minuto seguinte que você estoura, você se acha péssima. Quantas vezes você se acha uma ótima esposa e depois você se acha péssima? Porque quando a gente tá vinculado de que pra eu ser, eu preciso fazer, você vai oscilar o tempo inteiro. E aí você vai ser entre a ótima e a péssima. Numa cobrança enorme. Hoje o mundo olha e ele diz: deixa eu ver o que você transforma, deixa eu ver o que você faz pra eu dizer quem você é. Mas Jesus não cai nessa cilada. Mas essa é a nossa primeira grande cilada. Você precisa fazer pra ser. E aí quando você faz, você não faz, você não é mais nada. Esse é o grande problema. E por isso nós ficamos tão presas na tarefa. Eu dei uma aula, não sei se vocês viram, no CPP, né? Que é o Centro de Preparação Profética, nessa segunda-feira. E eu falei sobre as marcas que os pais deixam nos filhos, né? Das primeiras falas, de como os pais apresentam para o filho, ele mesmo. E uma mulher disse: Fernanda, ela veio me buscar no final e ela disse: Fernanda, eu queria te fazer uma pergunta. Porque as coisas boas também podem nos marcar negativamente. Porque eu era a filha boazinha. O meu pai pedia tudo pra mim, porque eu fazia primeiro. Eu sempre fazia. E aí esse olhar dele me olhar como boazinha pode ter feito uma marca negativa em mim? Eu disse: bom, olha só, tudo marca. Porque uma criança, ele é um cimento fresco. Até um passarinho que pisa vai marcar. Aprendi esse exemplo esse final de semana com o Rodolfo. Até um passarinho que pisa vai marcar, tá? Então, em neurociência, a gente já sabe isso. Os primeiros momentos é que vão marcar a forma como você se lê a vida, como você se sente competente, como você vai lidar com as coisas. Tudo vai marcar. A diferença é qual o uso que nós fazemos disso. Por exemplo, se você transformou o amor do seu pai numa condição, ele só me ama porque eu sou boazinha. Então, para eu ser amada, eu preciso performar, eu preciso fazer. A hora que eu não fizer, eu não vou ser mais a filha boazinha, não vou ser mais querida pelo meu pai. E aí eu preciso... E aí você vira uma ativista. Existe um nome do sabotador chamado prestativo, porque você fica preso em ficar fazendo pro outro. Porque você condicionou quem você é pra ele ao que você faz. Entenda. Essa é a primeira cilada de condenação de Satanás. Faça para provar quem você é. Isso é uma condenação. Ele vem trazer uma condição para, no fundo, ele te condenar. Porque ele é raçatã ou acusador. Condenador. Ele vem para isso. Segunda. Qual foi a segunda tentação? Que essa, pra mim, era um pouco irracional quando eu li ela.
Se você é filho de Deus, pula daqui de cima. Que os anjos vão te pegar. Gente, tudo bem falar transformar pedra em pão. Eu tô com fome. Eu tenho necessidades. Eu tenho carências. Entendam. Você tem necessidades e carências. Tá tudo bem. E muitas vezes pela nossa necessidade, pela nossa carência que nós fazemos as coisas. Esse é o teste do deserto. Você é movido pela carência ou pelo propósito? Você é movido pela carência ou pela missão? Jesus estava com uma carência ali, ele está com fome. Às vezes você é carente de coisas, por isso você precisa ser reconhecido, por isso você precisa que o outro elogie, por isso que você precisa estar mostrando que você é eficiente. Eu não estou falando contra a eficiência, a excelência ou a gente fazer coisas, mas elas precisam ser transbordo e não condição. Quando a gente faz pela nossa carência, tudo fica pesado demais. Mas essa segunda coisa, pula daqui de cima. Que tentação é essa? Pula daqui de cima. E quando eu perguntei isso para o Senhor, o que me veio muito forte é que essa é a tentação do amor. O quanto a gente se arrisca para conferir se somos amados. Se o outro se importa. Vou dar um exemplo. Ó a segunda carência que nós temos. A primeira é material. A segunda é de sentir que o outro se importa. De amor. Ele vira e fala assim. Sabe quando você vira e fala assim? Quero ver quando eu não estiver mais aqui. Como é que vocês vão sobreviver? O dia que sua mãe morrer? Sabe quando a gente fica testando o quanto nós somos importantes para o outro? O que Satanás está dizendo para Jesus é: ele é teu pai, pula daqui, ele vai te segurar. Quantas vezes nós nos arriscamos, nós fazemos coisas ruins para nós só para ver se o outro se importa? Quando a Gabi me mostra muito isso de uma forma escancarada, porque nós fazemos isso de maneira mais disfarçada. Vou contar, ó. Você fica chateado com teu marido, aí você fica quieta no teu canto. Pra ele perceber que ele te magoou. Entendeu? Você tá machucando você. O que você queria era o abraço, mas você tá mais fechado ainda. Você tá machucando você só pra ver se o outro se importa. Quando você já podia ter ido lá e dado abraço e sido feliz. Você tá lá e você fica daquele jeito pra pessoa perceber. Isso é uma tentação de Satanás. Pra você arriscar e se machucar. Porque no fundo, o que te falta é a convicção de ser amado. Sabe quantas vezes a Gabi, ela fala: então, eu não quero mais. Eu não quero mais, vou ficar aqui no meu quarto, sozinha, né? Daí eu falo: não é pra eu ir aí, filha? Daí ela fala: só se você quiser. Ela não pode querer, só se eu quiser. E aí eu falo: filha, você entende quando você queria, por que você não pede? Mas nós ficamos jogando, quando a gente podia estar livre. Mas vamos nos tornando prisioneiros, nos machucando para testar se somos amados. Terceira, ele mostra todas as glórias do mundo. Qual é a nossa terceira grande tentação? Como que o inimigo mexe na gente com as nossas carências e necessidades materiais de performance, de amor e de poder. Eu falo que são os 3 P's. Performance. Pertencer a alguém que se importa com você. Que eu sou importante, porque a palavra importante vem de importar, que é morar dentro de alguém. Performance. Pertencimento e poder. Os 3 P's das nossas carências.
Ele mostra todas as glórias do mundo. Como você vai ser reconhecido? Eu te dou tudo isso se de joelho me adorares. O que você tem colocado o teu coração? Onde você tem colocado o teu coração? No poder? No dinheiro? Naquilo que vai trazer um reconhecimento e uma glória do mundo? Você está adorando e colocando outras coisas no lugar de Deus na sua vida. Aqui Jesus fala, agora já é demais. Sai daqui, Satanás. Porque você está querendo sentar num trono que não é seu. Deixa eu contar uma coisa para você. Tudo o que Satanás te promete, todas as carências que ele promete te suprir, desse jeito, com performance, com pertencimento chantagioso, ou com um poder que o teu coração precisa adorá-lo, e você vai ficar aprisionado nisso. Tudo que ele te promete suprir é porque ele mesmo roubou. É porque ele mesmo roubou. Tudo isso já era de Jesus. Mas ele queria dizer, eu te dou, porque você tá aí com a sua carência. Ele tirou. E aqui o que eu quero dizer para você é o que fazemos para não vivermos uma vida de condições. Agora eu tô fraco, agora eu tô forte, agora eu tenho fé, agora não tenho. Agora eu sou uma boa mãe, agora eu não sou. Agora eu sou uma mulher de fé, agora eu não sou mais. Agora eu tenho, agora eu não tenho. Agora eu sou reconhecida, agora eu sou um traste. Essa vida de oscilação que tem machucado e feito a gente viver um looping emocional de identidade, ferindo as pessoas que estão do nosso lado. Qual é a chave para sairmos de uma vida de condições, colocando à prova o tempo inteiro quem nós somos? Existe uma palavra que aconteceu antes dessa. A gente precisa sempre olhar para a Bíblia e falar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Porque na nossa vida, o mundo material é uma resposta do mundo espiritual. O que aconteceu antes? Jesus estava entrando no Rio Jordão. A cena mais linda da vida. Pai, Filho e Espírito Santo se encontrando aqui na terra. O Pai abriu o céu. O Filho entrou na água. E a pomba, o Espírito Santo desceu sobre a cabeça dele. E o que o pai disse? Esse é o meu filho muito amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. A convicção vem antes de todas as condições. E quem nos dá essa convicção não é a nossa performance. Não é se pertencemos a esse ou aquele lugar, se essa pessoa diz que ou não que me ama, se ela faz ou não coisas por mim. Não tem a ver com as glórias dos lugares que eu vou. Tem a ver com aquele que te fez, que pode ser o único para dizer quem você é. E sabe como Deus te apresenta? Essa é a minha filha muito amada, em quem eu tenho prazer, alegria. Ah, Espírito Santo, nos inunda com essa realidade, porque nós ainda estamos mendigando quem somos, quanto somos amadas, se teremos ou não prazer, porque não vivemos essa convicção. E por isso os nossos relacionamentos se transformam em relacionamentos de cobrança e exigência e carência. Por isso os nossos trabalhos se transformam em lugares de exigência, de carência. E vivemos de escassez em escassez. Por isso, todos os lugares que nós vamos, nós ficamos entorpecidos por um prazer que nos anestesia. Porque perdemos a convicção original. Perceba, todas as carências
que Satanás colocou a mão foi para dizer: se você é filho de Deus, faça isso. Se você é. Todos os "sis" da nossa vida não vêm do Senhor. Satanás traz condições. Deus traz convicções. A convicção precisa vir antes de tudo. A convicção precisa vir antes de tudo. Sabe, teve um dia que era começo da escola de embaixadoras, que é a escola onde eu treino a liderança de Mulheres de Fé. Era bem começo da escola de embaixadoras. Eram as primeiras vezes da escola. E eu marquei a escola. A escola acontece às 6:30 da manhã. E eu tava 10 horas da noite. Eu tava viajando ainda. Eu pus: meninas, amanhã temos escola. E eu cheguei em casa muito cansada. Muito cansada. E quando eu cheguei muito cansada, eu falei: ai, meu Deus, ainda preciso acordar às 5 horas. Não acredito. E o Senhor falou pro meu coração: eu não tô te pedindo isso. Eu: não? Como não? Tô fazendo pra você? Ele falou: não tô te pedindo isso. Eu falei: mas Senhor, se eu desmarcar, as mulheres vão desanimar. E ele falou: eu cuido. Eu falei: mas agora elas estão tudo dormindo. 2 horas da manhã. Estão tudo dormindo, vão acordar. Eu falei: o projeto é meu, não teu. Não muda nada pra mim quem você é. Eu não sou da condição. Você sabia que você já tá no máximo do amor de Deus? Você sabia que você já tá no máximo do amor de Deus? Se você quer se livrar das críticas, se livre dos elogios. Eu já preguei e tive testemunhos e reconhecimentos maravilhosos. Eu já preguei e não tive um olhar, uma fala. Eu já saí feliz e eu já saí com o coração na mão. Mas eu não sou movida pelo fora. Eu sou movida pelo propósito. Eu sou movida pelo propósito. Inclusive, quando começou Mulheres de Fé aqui no Instagram, sumiam todos os números. Eu não conseguia ver quantas pessoas estavam online. Desaparecia o número de seguidores. Eu mostrava para o meu marido para ver que eu não estava doida. E o Espírito Santo ministrava no meu coração: é sobre eu e você. Transborda nelas. Mas é sobre eu e você. Quando você busca a fonte, você não só mata a sua sede, você se torna fonte. A mulher do poço era uma mulher carente que não foi para a fonte original. Por isso se machucou, se martirizou com 5 maridos. E o que ela tava nem era dela. Vacilona. E ela tava lá falando que o poço dela era melhor. Cheia de casca. Presa na performance. Presa numa necessidade de pertencimento. E no final, quando ela vai fazer a conversa com Jesus: cadê o Messias? Aonde que é para adorar? Ela também queria saber o lugar do poder. Mas entenda. Jesus disse: eu não vim só para matar sua sede. Eu vim para te fazer fonte. Mas você precisa buscar no lugar original. É Ele que pode te revelar e trazer as convicções para a tua alma. O que vem antes de todas as condições é a convicção do Pai. Se tem algo que você não pode abrir mão na tua vida, presta atenção. Em todas as situações que acontecerem, qualquer que seja ela, é que você é filha, filho amado. Mas eu desse jeito, fazendo isso com meu pai. Olha a história do filho pródigo. Eu já contei pra vocês que dia 24, João falou alguma coisa assim pra Gabriela: não esquece que hoje é o dia... Não foi João, foi alguém da família lá, falou: não esquece que hoje é o dia que o Papai Noel vem. Que acho que ela me desobedeceu, ou desobedeceu o pai dela em alguma coisa. Eu subi no quarto com ela, estava na casa de uma tia.
Ela, mamãe, fala pro Papai Noel que eu fui obediente. E eu disse pra ela, filha, esse tal de Papai Noel é ajudante do Papai do Céu. Deixa eu te contar como é que o Papai do Céu funciona. E eu contei pra ela a versão do filho pródigo pra crianças. Uma criança que gastou todos os doces, quebrou todos os brinquedos, né? Contei a versão do filho pródigo de criança. E sabe o que o pai fez? Abraçou ela. Fez um banquete. Escolheu os melhores brinquedos, as roupas de princesa. Porque ele era pai, esse é o seu pai. Ele não trabalha por condições. Ele tem uma convicção. E tem muita gente que tem medo dessa realidade, porque acha que daí você, se você tiver essa convicção, você vai se achar. Não falam isso? Aí se você falar pro teu filho, me perguntam muito isso como psicólogo, se eu falar muito pro meu filho que ele é maravilhoso, ele vai se achar. Eu falo, só se acha quem não é. Mas quando eu sou verdadeiramente amado, eu sou livre. Quando eu sei a minha identidade de filho, que nada pode retirar a sua filiação. Você pode fazer alguma coisa para deixar de ser filho da sua mãe? Não. Existe pai deserdar filho, não existe filho deserdar pai. Entendeu? Nada muda a sua natureza de filiação. E você foi adotado por Cristo Jesus. Por meio dele. O que está liberado para ele, está liberado para você. Não perca essa convicção. E o que acontece depois dessa palavra? O ministério de Jesus. Jesus sai para pregar. O teu propósito. Ele vai acontecer quando você sair da condição. Porque senão, você vai se tornar refém disso. Porque lembra? Se Jesus tivesse sucumbido ali, como é que ele faria? Porque disseram na cruz, ei, se você é o Filho de Deus, desce daí. Entenda? Ele veio para isso. A gente, se ele ficasse preso, ele teria que ser preso na performance. E não seria livre para transbordar propósito. E talvez ficaria o tempo inteiro, quem eu sou, para que eu faço. Mas quando ele tinha essa convicção de que eu sou o filho muito amado. Você pode falar, mas eu não fui muito amado pelo meu pai, pela minha mãe. Deixa eu dizer, você foi criada antes do seu pai e da sua mãe. Por este pai que não errou e que te ama. Que te ama. E que tem alegria em você. Alegria. Eu lembro quando eu namorava o João. E eu chegava e ele assobiava de alegria porque eu estava lá. Quando você chega aqui, Deus sorri de alegria. Eu tenho amigas que quando me mandam mensagem, eu vejo apitar, eu sorrio antes de saber o que está escrito. Quando você chega, Deus sorri. Sabia? E aí quando você sai das condições, agora você está pronta para transbordar. E não é que você não vai se importar mais com o seu marido. É que você vai transbordar amor por ele, porque você é tão suprida no Senhor que agora você vai transbordar. Você sai de um lugar de carência para um lugar de transbordo. Não é que você não vai trabalhar mais, mas você trabalha com a responsabilidade, porque você já recebeu tanto de Deus, como é que você não entrega isso para o outro? Mas aí você fala, mas eu não recebi, mas porque você não está botando essa convicção dentro de você. Aí Deus vai poder te levar em lugares mais altos, porque o seu coração não está nisso. E você não vai sucumbir a glórias. Porque a glória é toda dele. Entende? Então, o que vem antes é a convicção. O que não te deixa cair nas condições é a convicção. E depois de você ter isso firme dentro de você, o que você vai poder fazer é viver o propósito da contribuição e do transbordo. Amém? Que você possa andar. Que você repita para você muitas vezes durante essa semana. Eu sou filha amada. E Deus tem alegria em mim.
Repita isso muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, e isso possa ir quebrando tantas crenças distorcidas sobre você mesmo, e que isso possa ir quebrando tantos lugares que você tentou então ser alguma coisa por essa falta de olhar do teu pai. Que você possa repetir isso e sendo curada, transformada, ativada no seu propósito. Deus quer contar com você. O Espírito levou ao deserto, mas os anjos vieram servir no final. Deixe que Deus vai servir, colocar um banquete para você, e o teu ministério vai ser ativado. E você vai ser uma testemunha viva e vai fazer tudo o que Deus deseja e planejou para você. Amém? Um beijo grande. Boa semana. Até a próxima quarta-feira.